O Renan Lodge quer voltar ao Brasil, né? A gente já sabia que ele via isso com bons olhos, mas a novidade é que não são apenas os bons olhos do Razan, é a prioridade dele. Ele gostaria muito de voltar ao Brasil, e não apenas ao Brasil, gostaria de voltar a jogar no Atlético Paranaense. Ele é bem torcedor do Atlético, mas o Atlético, sabendo disso, chegou a procurar saber como fazer para fazer isso possível, mas viu que esse negócio é praticamente impossível hoje, Razan. Conversando com o pessoal do staff do Renan Lodge, eles falaram que o Atlético não aceita nem abrir conversa, nem atender ali a ligação do WhatsApp por menos de 20 milhões de euros, que foi o valor que pagou pelo Renan Lodge para tirar ele do Atlético Paranaense. Lembrando que na temporada passada ele teve emprestado ao Nottingham Forest e o Nottingham pagou 5 milhões de euros apenas pelo empréstimo. Né? E aí tinha uma cláusula de compra de 30 milhões de euros que o Nottingham optou por não exercer, e ele voltou agora ao Atlético de Madrid, está fora dos planos do Simeone e deve ser negociado. Agora a questão toda, Razan, é que não é um jogador que está encostado na Europa, pedindo pelo amor de Deus para voltar para o Brasil, para poder jogar novamente, né? Não é o caso do Renan. O Renan foi titular na campanha do Nottingham na Premier League, jogou mais de 30 jogos. É um cara que está em evidência, é um cara que tem muito mercado na Europa, é um cara que quase disputou a Copa do Mundo. A gente foi para a convocação final do Tite com uma dúvida grande entre ele e o Alex Telles para ser o companheiro do Alexandro, né, na lateral, e o Alex Telles acabou levando, mas por muito pouco, assim, Renan Lodge participou de todo o ciclo e é nome que pode aparecer, ainda mais com o Alexandre provavelmente não estando nesse próximo ciclo. O Renan tem 25, seria ele aí um nome forte para estar nesse próximo ciclo de Copa do Mundo. Então, é um cara que tem muito mercado na Europa, é um cara que deve ficar na Europa, mas existe aí essa vontade dele de voltar, de jogar no Atlético Paranaense. O José Maria, que não nega a sua torcida aqui no chat, porque o avatar dele é um escudo do Flamengo, tá mandando aqui: o Lodge vai pro Flamengo, tem que ir pro rubro-negro. Os dois são rubro-negros, aliás, serão adversários mais uma vez, né? Entre as várias que já foram nos últimos anos, mais uma vez vão se encarar na Copa do Brasil. Você falava sobre o Lodge, eu tô lendo aqui a reportagem que você fez junto com o Musetti e com o Thiago Arantes a respeito da sua situação. E a opção de compra dele também não era nada tranquila de ser exercida pelo Nottingham Forest, né? Era salgada. É isso, 30 milhões de euros é bastante coisa. Apesar de na Europa, falando de Premier League, não ser um valor fora da realidade, é um valor considerável, né? 30 milhões de euros é um valor considerável. Mas eu acho, Razan, que é difícil de voltar para o Brasil, até para o Flamengo. Né? Até perguntei, pô, mas 20 milhões de euros fica difícil até para os clubes de mais poderio financeiro aqui no Brasil, né? Por isso que é muito improvável que ele volte a jogar em solo brasileiro, mesmo diante dessa vontade dele. A vontade dele principal era voltar para Curitiba, ele que foi pai recentemente aí, o filho dele tem 3 meses, então ele gostaria de voltar para a cidade ali onde ele nasceu para o futebol, né? Ficar ali em Curitiba, criar o filho dele aqui no Brasil, gosta ali de Curitiba, mas acho que não descartaria, obviamente, uma volta para outro clube brasileiro, como o Flamengo, né? Por estar no Brasil, por estar próximo da família e tudo mais, mas acho que mesmo o Flamengo, o valor aí de 20 milhões de euros para começar a conversar é um valor complicado para se pagar nesse momento, né? Claro que o Renan Lodge teria mercado depois para uma futura venda, mas ainda assim é um valor difícil. E como o Renan é um cara que tem mercado na Europa, isso fica ainda mais difícil, porque a concorrência vai aumentar. E eu cheguei até a perguntar se tinha alguma negociação nesse momento em curso, alguma coisa mais avançada, e foi me dito que não, que por enquanto ainda não, que os empresários, os agentes estão trabalhando nesse momento, ainda nada muito avançado pelo Renan Lodge, que tem esse desejo de voltar ao Brasil, mas, igual a gente colocou, praticamente impossível, Razan. Então tem o desejo, entre o desejo, a vontade e a realidade, existe um grande espaço para se concretizar uma ideia, virar de fato ação concreta. O PA está falando aqui, já já o Corinthians aparece interessado no Lodge, está brincando aqui no nosso chat. O José Maria falando que o novo lateral da seleção é o Ayrton Lucas, que foi convocado agora recentemente pela primeira vez. E o Fernando Borges está dizendo, nesses valores é impossível para qualquer clube brasileiro. Certo é que no Atlético de Madrid não está na lista dos que deve ficar. E aí, a partir disso, já com essa informação atualizando de vocês, de que no Brasil é muito difícil para qualquer clube, a dedução que a gente faz, não sei se você tem informação, é permanência no futebol europeu mesmo?
a tendência é que ele continue no futebol europeu. Ainda não se sabe se na Premier League, onde ele jogou na última temporada, ou outro clube da La Liga, mas o que sabemos é, no Brasil é inviável, e no Atlético de Madrid, o Atlético não tem ele nos planos. Então a tendência é que o Renan fique na Europa, e acho que é o natural também, né, Razão? Um cara nesse nível de futebol, nesse momento da carreira, muito difícil, a não ser que seja um desejo muito pessoal do tipo, vou abrir mão de tudo, vou entrar em rota de colisão com o Atlético de Madrid para conseguir uma. Não, não é o caso. Tá? É um desejo dele, sim, mas nesse momento não é possível. E ainda está jovem, né? 25 anos, li aqui na reportagem de vocês. Aliás, É. todos os detalhes você pode ler com mais calma até na reportagem do Mussetti, do Éder e também do Thiago Arantes. Realmente está muito jovem, tem muito mercado. Também por isso, jogador que já atingiu seleção brasileira. Lateral esquerdo, Renan Lodge, até para responder a dúvida aqui de alguém no chat, o Capitão Luffy estava com essa dúvida. E o Tripa Seca sempre chega aqui falando do Flamengo no nosso chat, ele que gosta de jogar uma pimentinha. Bom, vamos ficar de olho então para ver qual será o clube, provavelmente ou possivelmente europeu, a buscar a contratação do Renan Lodge nessa janela de transferências. Mais algum detalhe que você acha que é importante falar da reportagem que vocês fizeram em conjunto, Éder? Acho que é isso, Razão. A gente fica de olho nos próximos capítulos dessa. Ainda não é uma novela, né? Mas essa negociação, por enquanto, ainda é tudo muito prematuro. Mas a tendência mesmo é que o Renan Lodge fique na Europa e participe aí do próximo ciclo da seleção brasileira. Essa é a tendência. 25 ainda dá para pelo menos mais 2 ciclos aí, né, Razão? E o Brasil não tem uma fartura tão grande assim de laterais, né? A lateral direita é mais complicada ainda, mas a lateral esquerda também não tem tantos nomes assim, então o Renan surge aí como nome forte também para a próxima Copa do Mundo.